nossa meditação de hoje, ela é uma continuidade da leitura que nós estamos fazendo, que eu iniciei 3 semanas atrás, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Né? Na primeira mensagem, se você acompanhou, se você assistiu no vídeo depois, foi a mensagem que eu falei sobre a multiplicação dos pães, e que marca o final do ministério de Jesus na Galileia. Em seguida, na mensagem da semana passada, nós vimos o início da jornada de Jesus rumo a Jerusalém, onde Jesus iria cumprir a sua missão redentora. Esse início de jornada de Jesus foi marcado por um momento muito especial, no qual Jesus revela a sua identidade aos seus discípulos e afirma a sua identidade aos seus discípulos, dizendo e declarando que ele era o Cristo de Deus, o enviado, o ungido. A partir daí, no caminho até Jerusalém, Jesus passa a falar mais com os seus discípulos sobre a sua identidade, quem ele era, sobre o seu sacrifício que ele iria realizar e sobre o seu reino. E na leitura de hoje, que se encontra em Lucas 9, 22 a 26, Jesus fala do sacrifício, o sacrifício que ele iria oferecer em favor dos seus, em favor daqueles que eram os seus discípulos, em favor daqueles que viviam nesse mundo e que estavam buscando por Deus e por restauração. E Jesus diz o seguinte, nesse texto que nós vamos ler agora, versículo 22. Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos, entendermos e aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Pergunta: você já viu alguém alcançar sucesso sem sacrifício e sem dedicação? Pode ser que sim. Pode ser que você conheça alguém que não fez nada para merecer o sucesso ou alcançar êxito e mesmo assim chegou lá. Mas isso certamente é uma exceção, não é a regra. Todas as conquistas verdadeiras são marcadas por muita dedicação, esforço e sacrifício. Eu lembro de uma vez que nós estávamos fazendo um evento aqui na igreja, em um sábado. Eu acho que era um garage sale que a gente costumava fazer. E naquele mesmo dia estava tendo uma corrida de rua. E os corredores passavam em frente à nossa rua. E a Melanie, ainda pequenininha, Melanie, filha do Adinalvo e do Fernando, ela gritava para os corredores que passavam já esbaforidos, cansados, suados. Ela ficava na frente da igreja ali gritando: no pain, no gain. No pain, no gain, que quer dizer, sem sacrifício não tem vitória, não tem sucesso. Sem dor, a gente não conquista nada. E essa é a regra da vida. Sem sacrifício, não há conquista.
No texto que nós acabamos de ler para a nossa meditação, nós nos deparamos com a declaração de Jesus sobre o sacrifício que ele faria para cumprir a sua missão redentora no mundo e para conquistar a vitória da vida sobre a morte, o nosso maior inimigo. E logo após anunciar o seu sacrifício, Jesus se volta para os seus discípulos e diz que todos eles, os seus seguidores, também deveriam estar dispostos a pagarem o preço do seu discipulado, a se sacrificarem também para segui-lo. Jesus começa então falando nesse texto do seu sacrifício. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus já havia dado uma série de dicas sobre a sua morte sacrificial. Mas agora ele começou a ensinar essa verdade claramente, diretamente aos seus discípulos, porque ela estava se aproximando. João Batista já havia apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo assim uma comparação entre Jesus e o Cordeiro imaculado que era sacrificado no templo como substituto do pecador no processo de arrependimento, confissão e remissão e perdão dos pecados. Mas no Evangelho de Lucas, esta é a primeira vez que Jesus fala claramente a respeito da sua paixão vindoura. Mas é claro, os discípulos de imediato eles não entenderam. Eles não compreenderam a dimensão das palavras de Jesus, em parte por causa da sua incredulidade, em parte por causa da sua imaturidade, porque até então também isso havia sido guardado, reservado, escondido deles por Jesus. Mas qual que é o significado desse sacrifício de Jesus? Eu sei que ainda hoje é difícil para a gente entender por que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. Ele sendo Deus, ele não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados? Ele é dono de todas as coisas, ele é dono de tudo. Por que ele tinha que morrer para perdoar os nossos pecados? Afinal de contas, ele é Deus. Eu tenho uma amiga querida que tive o privilégio de acompanhar o nascimento espiritual dela e batizá-la lá em São Paulo, no Brasil, que ela tinha essa dificuldade dentro dela. Ela tinha essa dificuldade enorme de entender essa ideia de Jesus ter que morrer e sofrer na cruz por ela. Ela falava, eu não pedi para ele fazer isso. Por que ele precisava fazer isso? Por que Deus sacrificou o próprio filho por mim e não precisava fazer isso? E ela tinha uma dificuldade de entender isso. E nós caminhamos mais de 6 anos estudando a Bíblia, nos encontrando, orando, tentando explicar isso para ela. E ela dizia assim, não desiste de mim, eu quero entender isso. Eu quero entender isso. Até que chegou um ponto em que ela disse, pastor, eu não entendo, mas eu sinto agora isso. Que Deus me ama ao ponto de ter morrido no meu lugar. E aí ela foi batizada. Porque tem coisas que às vezes, a gente não entende direito. Mas em certo momento da nossa vida, a gente se sente acolhido por Deus, a gente se sente amado por Deus. E a gente simplesmente aceita esse amor. Mas de uma forma simples, se é que isso pode ser considerado simples, Jesus teve que se sacrificar por nós, porque Deus é justo e nós somos pecadores. E segundo as Escrituras, o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão dos pecados. O pecado é uma corrupção que contaminou o ser humano e que tornou o ser humano imperfeito, impuro. E coisas imperfeitas, coisas impuras, elas não podem se misturar com aquilo que é puro. Ou coisas puras não podem entrar em contato com aquilo que é impuro. Porque o que acontece?
Contamina. A gente está na época de pandemia, a gente precisa passar álcool gel na mão, a gente precisa lavar as mãos, a gente precisa usar máscara. Por quê? Para ficar limpo e para não sermos contaminados, ou para que nós também estejamos protegidos e se nós tivermos alguns vírus, a gente não contaminar outras pessoas. Por isso, o que é puro não se mistura com o impuro. Deus é perfeito, Deus é puro e Ele não se associa com o pecado. Por isso, a única maneira de nós, seres humanos imperfeitos e impuros, nos relacionarmos com Deus é se o pecado for removido de nós. Se o pecado for arrancado de nós e se nós formos purificados. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, aquele que era puro, o Cordeiro de Deus, ofereceu o seu sangue de uma vez por todas para todos os que nele creem, para que todos os que nele creem fossem purificados. Apenas o sangue de um cordeiro sem máculas era aceito no sacrifício do Antigo Testamento. Por isso que João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único sem pecados e o único capaz de nos salvar, é o único capaz de fazer justiça. Ele morreu por nós, mas ele ressuscitou no terceiro dia, pois ele não tinha pecados. Ele era o autor da vida. A morte não pôde segurá-lo na sepultura. Ele venceu a morte para poder oferecer a todos nós que cremos a vida eterna. Mas para isso era necessário o seu sacrifício, para que a justiça pelo pecado fosse feita, para que o preço fosse pago. Alguém tinha que pagar o preço. O preço tinha que ser pago. Quando nós aceitamos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos perdoados, somos salvos da morte eterna. O pecado ele é arrancado. Não é que o pecado não existe mais em nós, porque nós continuamos pecadores, mas quando Deus olha para cada um de nós, sabe o que Ele enxerga? Ele enxerga o sangue de Jesus nos cobrindo, nos lavando de todo o pecado. E a partir daí se inicia um processo em nossas vidas que se chama santificação, ou seja, o Espírito Santo de Deus passa a trabalhar em nossas vidas para, dia após dia, nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso é discipulado. Se tornar parecido com Jesus. Isso é discipulado. Sermos imitadores de Jesus. Seguirmos os passos. É claro, Ele é o mestre, nós não vamos atingir a sua plenitude agora, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo está trabalhando em nós para que um dia, na eternidade, nós chegamos à estatura exata de Cristo. Seremos parecidos com Ele, perfeitos. Mas aí entra então a nossa parte, como discípulos de Jesus. Pois não há nada que possamos fazer para nos salvarmos. A salvação é um dom de Deus para aqueles que creem, mas somos convidados para sermos discípulos. E o discipulado, exige sacrifício, dedicação, disposição. Claro que o sacrifício que é exigido de nós por Deus é bem diferente do sacrifício de Jesus. Nós não precisamos morrer na cruz. Nós não precisamos nos entregar a nossa vida em favor dos outros, porque Jesus já fez isso, mas não deixamos de ter uma responsabilidade de seguir os seus passos, pagar o preço do discipulado. E reconhecemos que Cristo é Deus e que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia. Nós somos chamados por Jesus para sermos seus discípulos. A palavra contemporânea mais próxima de discípulo é aprendiz. É aquele que aprende. É aquele que observa, aquele que segue os passos do mestre. Eu cresci, meu pai ele tinha um açougue. E ele não queria que os filhos fossem açougueiros, queria que a gente estudasse. Mas às vezes a gente precisava, como adolescente, jovem, ir lá ajudar. Mas ele não ensinava para a gente a profissão. Porque ele não queria que ele queria que a gente ficasse no caixa fazendo outras coisas, né? Mas quando ele saía para fazer trabalhos de banco, essas coisas, eu sempre chegava perto do açougueiro velho que tinha lá e falava, me ensina aí. E eu aprendi com ele.
vendo, observando, fazendo, errando. Porque é assim que o aprendiz faz. Ele vê, ele observa, e depois ele faz e tenta fazer igual. Nós somos aprendizes de Jesus. Nós aprendemos caminhando com Ele. Nós aprendemos na prática diária. Nós aprendemos quando nós ouvimos os seus ensinamentos através da palavra, como um dia como esse, e daí colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Mas muitos cristãos, no entanto, se contentam apenas em serem ouvintes, que adquirem muito conhecimento, mas que nunca colocam em prática o conhecimento que adquirem. Isso me faz lembrar de um velho amigo meu, e eu acho que ele vai assistir esse vídeo, porque ele assiste toda semana, que ele dizia que, há muito tempo atrás, que a esposa dele, ela todos os dias assistia um programa no Brasil de culinária. Um programa geral, mas que tinha uma sessão de culinária. E todo dia ela assistia aquele programa com um caderninho na mão, anotando os ingredientes, as receitas, como é que fazia. E ele passava por lá e ele via, opa, vai sair um bolo gostoso, opa, vai sair um prato gostoso, opa, ela está aprendendo a fazer um negócio sofisticado. Mas ele dizia, mas todo dia em casa é arroz, feijão, batata frita e ovo. Todo dia é a mesma coisa, arroz, feijão, bife, salada. Ou seja, ela aprendia, ela anotava, mas ela não colocava em prática o que estava aprendendo. Assim também ocorre com muitos discípulos ou cristãos. Vão às igrejas, ouvem sermões, participam de eventos, congressos, conferências, anotam um monte de coisa, mas no dia a dia pouco fazem para se tornar mais parecidos com Jesus. E se tornar parecidos com Jesus significa servir como Ele serviu, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, sacrificar-se como Ele se sacrificou. Por isso Jesus vai direto ao ponto. Logo após falar o seu sacrifício, Ele faz um chamado para aqueles que realmente estavam do seu lado. E ele diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida, por minha causa, a salvará. Ele vai direto ao assunto. Ele falou assim, agora não tem mais tempo para brincadeira, nós estamos para Jerusalém. Agora eu vou cumprir a missão que Deus me deu. E vocês são meus seguidores. Então, vocês querem vir após mim? Negue-se a si mesmo, tomem sua cruz e sigam-me. No contexto em que Jesus disse isso, ou seja, lá no mundo romano, a cruz, ela não tinha o mesmo sinônimo, significado que ela tem hoje para a gente. Hoje, as pessoas colocam a cruz no peito, hoje nós temos uma cruz aqui na igreja. A cruz é um sinônimo, um sinal, um símbolo até de orgulho, de alegria para a gente. Mas naquele momento que Jesus falou isso, a cruz era símbolo de vergonha, porque só criminosos carregavam a cruz. Era um símbolo de culpa, de sofrimento, de rejeição. E ao dizer isso, Jesus estabeleceu aos discípulos alguns princípios rigorosos do discipulado. Primeiro, negar a si mesmo. Negar a si mesmo, em alguns casos, significa dizer não para o pecado, para a vontade de fazer alguma coisa que pode danificar a sua relação, o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Negar-se a si mesmo é estar disposto, assim como Jesus, a colocar o outro em primeiro lugar e não a si mesmo. Pois esta foi a atitude de Jesus que o levou na cruz. Se colocar no nosso lugar. Ele nos colocou em primeiro lugar. Ele renunciou à sua glória nos céus para se tornar um ser humano como nós, a viver a nossa vida, a morrer a nossa morte. Nós não precisamos morrer mais pelos nossos pecados, mas somos inspirados por Jesus a nos sacrificarmos uns pelos outros.
e por ele, o nosso Senhor. Segundo, tomar a cruz diariamente, ele fala. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente. Ele diz assim: tome a sua cruz, dia após dia. Tomar a cruz diariamente significa enfrentar o peso dessa decisão de ser discípulo de Jesus, de andar com Ele. É pesado porque o mundo que nós vivemos caminha para direções diferentes da nossa, muitas vezes. As opções, as ideologias, aquilo que é aceitável. E carregar a cruz muitas vezes significa pagar o preço de você ser até rejeitado, porque você tem uma visão diferente de mundo. Mas nunca esqueça o que Jesus falou para os seus discípulos. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tomar a cruz às vezes significa ser incompreendido pelos outros. Em alguns lugares significa enfrentar perseguição religiosa. Tomar a cruz diariamente significa tomar a decisão de ser mais parecido com Jesus todos os dias. Significa pagar o preço que às vezes a gente paga por causa dos princípios que nós temos. E isso é pesado. Ainda mais em um mundo marcado pela violência, injustiça, individualismo, pela vaidade. E aí sim Jesus diz: siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Siga-me. Ou seja, seguir os passos dele, viver como ele viveu, colocar em prática os seus ensinamentos, amar o próximo como você ama a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Claro, esse tipo de vida parece tolice para muita gente, mas para o discípulo, para o cristão, é sabedoria, pois Jesus dá a razão para assumirmos esta postura como cristãos. Ele diz assim, versículo 25. Acho que não está na projeção. 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano para si mesmo. Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na casa do Pai e dos santos anjos. Quando eu leio esse texto, isso me vem na minha cabeça, é o primeiro lado negativo desse texto. Aqueles que têm vergonha de Jesus, aqueles que têm vergonha de assumir um compromisso com Deus, o lado negativo é que Jesus vai se envergonhar deles também. Vocês não tiveram a coragem. Vocês andaram perto de mim, como a multidão andou perto de mim, vocês comeram o pão que eu multipliquei, vocês foram curados, vocês foram abençoados, mas vocês não abraçaram o reino de Deus. Vocês tiveram vergonha, vocês não tiveram coragem. Então, eu também tenho vergonha de vocês. Mas sempre que eu leio esse texto, eu olho para o outro lado. Aqueles que seguiram de perto, aqueles que abraçaram, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que tomaram a sua cruz, aqueles que o seguiram de perto, aqueles que pagaram o preço do discipulado, Deus os exaltará e os receberá de braços abertos em seu reino. Porque sem sacrifício não há vitória, não há conquista. Aqueles que abraçam o Evangelho serão recompensados com o perdão dos pecados, com a vida eterna e com a vida plena diante de Deus. Mas tem sacrifício. Mas o sacrifício vale a pena. Eu quero concluir contando uma história que eu fiquei sabendo, que eu li, de um jovem lá de Santos, chamado Guilherme Nobre. Ele tinha 19 anos, morador de Santos, que para realizar o sonho de ser médico, ele trabalhou como faxineiro para pagar o cursinho. Nas horas vagas ele estudava no banheiro do posto de gasolina em que ele trabalhava, lá na cidade que ele nasceu. O Guilherme, ele se apaixonou pela medicina por conta das constantes visitas ao hospital para levar o seu pai,
que sofria de hidrocefalia. E ele se sacrificou, ele arrumou um emprego, ele, em vez de sair com os amigos, em vez de curtir a vida com o pouco dinheiro que ele tinha, ele pagou os seus estudos. E ele trabalhava para pagar os seus estudos. E aí nas horas vagas, nos breaks, nos intervalos, na hora do almoço, ele se fechava no banheiro, ele pegava os seus livros e ele estudava os livros, se preparava, se dedicava. E ele passou no vestibular de medicina da Universidade de São Paulo, USP, em 2019. Essa é uma história que nos inspira. Histórias como essa são exemplos de que superação e sacrifício levam as pessoas a alcançarem vitórias e os seus objetivos. Essa é a disposição que nós, como discípulos de Jesus, somos convidados pelo próprio Senhor a abraçar. E muitas vezes implica em negar a si mesmo, negar vontades que nos levam para longe de Deus, negar desejos que nos afastam de Deus, negar pecados que se tornam obstáculos na nossa relação com Deus. Tomar a nossa cruz a cada dia, que é colocar em prática a vida que Jesus espera de nós e segui-lo, os seus passos, amando o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. É árduo, mas há recompensa. Porque Deus preenche o nosso coração com satisfação, porque a presença de Deus satisfaz a nossa alma e nos leva para a conquista da vida eterna e da vida plena com Jesus. E nos leva para o caminho no qual, quando nós chegarmos lá, nós ouviremos do próprio Jesus: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança a terra que foi preparada para vocês desde a fundação da terra. O convite desta mensagem para nós é: siga-me. Jesus está dizendo: siga-me. Vamos segui-lo com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a disposição, a coragem de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus de perto. Pagarmos o preço, que é pequeno, comparado com o preço que Jesus pagou para nos salvar. Dá-nos a alegria e a motivação, ó Deus, que precisamos. Abençoa todos aqueles que estão, nesse momento, assistindo agora essa mensagem. Fala ao coração de cada um, no nome de Jesus. Amém.